Está ali, sim, tu. É ele. Eu sei que ele não gosta de mim. Cristiano, tudo bem? Eu bem, te adoro, tudo prazer bem. falar com você. Queria saber qual é a coisa mais difícil de se jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos. Qual é a coisa mais difícil? É falar com vocês, com alguns de vocês. Os que não gostam, principalmente. Tu és um deles, que eu sei. Eu fixo bem as caras das pessoas. Eu só basta ver uma vez e já não esqueço mais. Jogar com 41 anos eu acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido adaptar-me também às nuances da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era, mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Eu continuo ainda a fazer golos. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fazer amanhã, com outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso que fica. É o que fica na memória. É passar, jogar com uma grande equipa e era bonito. Surpreendente. Cara, não precisava, né? Não precisava disso. O Cristiano Ronaldo, com a carreira gigantesca que tem, com tudo que conquistou, não precisava, né? Da minha carreira. Agora, em agosto, eu faço 20 anos de carreira. Antes de ser formado, ainda já trabalhava. E eu nunca imaginei que durante uma Copa do Mundo, um dos maiores jogadores da sua geração, para muitos um dos maiores de todos os tempos, Cristiano é top 10 maiores jogadores de todos os tempos, que ele escolha você em uma entrevista, em uma sala com, não sei, mais de 100, 150 jornalistas, e fale, quero que você pergunte, você que não gosta de mim. Nisso daí eu acho que o Cristiano erra, porque eu gosto dele. Outra coisa é que eu gosto de outros jogadores mais do que eu gosto do Cristiano. Mas aí eu acho que ele erra. Mas é uma situação que eu ainda nem sei muito bem o que eu estou sentindo. Por enquanto eu estou achando meio curioso o que aconteceu. Sendo um pouco mais objetivo, Cristiano erra porque eu gosto dele. Eu já falei várias vezes que para mim foi uma honra ver Cristiano jogar. Teve a última vez que Messi e Cristiano foram se enfrentar, um Barcelona-Juventus com portões fechados no Camp Nou. Eu tive uma crise de choro porque era a última vez que esses dois caras que me deram tanto no futebol iriam se enfrentar ali. E era uma pena que, né, acho que na pandemia estava tudo muito à flor da pele, que aquilo ali também acabasse no meio de tanta coisa que estava acabando na pandemia. E eu já falei que o Cristiano é esse jogador que você joga um piano para a área, ele coloca para dentro. Enfim, eu já elogiei, já critiquei o Cristiano como é a minha profissão fazer, né? Elogiar e criticar. E eu acho que não é da minha profissão, mas também mas é da natureza do ser humano achar jogadores melhores do que outros. E eu não sei por que o Cristiano acha que eu não gosto dele. Não sei se é porque ele viu alguma coisa de eu falando que eu gosto mais do Messi, não sei se é porque ele viu alguma crítica que eu fiz ao comportamento dele, não sei por que seria. Mas que é curioso que o Cristiano Ronaldo, uma sala cheia de jornalistas, saiba quem eu sou, é um pouco envaidecedor. Me dá uma certa vaidade de, olha onde meu trabalho está. Aí você já imaginou você tá ali para entrevistar uma pessoa famosa, grande como é o Cristiano Ronaldo, e aí no meio de tanta gente ele aponta para você e fala, não você, eu quero que você pergunte. Então realmente dá para entender, né? Chegando, né? Olha só quem tá me conhecendo. Uma pena que não no contexto que eu gostaria, porque eu gostaria muito que o Cristiano soubesse o que eu realmente acho ele. Um grande jogador, criticável às vezes, como absolutamente todos são, mas muito mais elogiável do que criticável. Eu não achei... Ele fala, você não gosta de mim. Eu acho ok. Eu ficaria muito chateado se ele falasse, você já me desrespeitou, você já inventou coisas sobre mim, você já plantou fake news sobre mim, você já me desmereceu. Porque tudo isso seria mentira, assim como ele falar que eu não gosto dele, não é verdade, é uma percepção dele que não é verdade, mas tudo isso seria mentira que eu não teria nunca como ter o mesmo alto-falante que tem o Cristiano para falar, não, eu não te desrespeitei, nunca plantei nada contra você e tal. Então é ok, né? No final das contas, o meu trabalho é emitir opinião, fazer análise e a partir daí como que as pessoas vão receber isso, ou o público, ou a pessoa que é o objeto da análise é incontrolável por mim. Não tem como eu controlar o que o Cristiano vai achar de uma crítica ou um elogio que eu faça a ele. A pergunta que eu fui fazer, o que você sente, qual é a coisa mais difícil de jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos, eu já saí de casa com essa pergunta pensada. Porque muitas vezes quando a gente, assim, eu não sabia que seria o Cristiano, mas eu pensei, nessa Copa do Mundo, se eu puder perguntar algo para o Cristiano, será isso.
Porque muitas vezes, quando a gente vai entrevistar esses grandes jogadores, a gente direciona a pergunta para algo muito específico que a gente quer saber. Então, quando a gente pergunta, Cristiano, o que você acha dos recordes que você está batendo nessa Copa do Mundo? Você quer saber sobre os recordes. Cristiano, qual é o seu sentimento de poder enfrentar o Messi? Você quer saber daquele sentimento específico. Cristiano, como que você se sente, talvez, no seu último jogo de Copa? É muito aquele sentimento específico. E o que eu queria, com uma pergunta de qual é a parte mais difícil de jogar a Copa aos 41 anos, era que ele abrisse a falar de algo que nunca foi perguntado, né? Que pode ser qualquer coisa, mas a gente não sabe o que é. Então, Rapaziada, é uma pergunta chata pra fazer, né? Porque você tá meio que insinuando que ele tá velho pra uma Copa do Mundo, mas sendo uma pergunta chata ou não, cara, é a profissão do cara. Ele é pago pra perguntar. E o jogador tá ali é pra responder. O jogador, o técnico, a comissão tá ali pra responder, gostando ou não. não sabe como direcionar. Então era que ele pudesse falar, não sei, do sentimento de a última vez, de estar vivendo pela primeira, do sentimento de que não quer que acabe, do sentimento de arrependimento por algo que passou, de gratidão porque conseguiu. Eu não sabia o que esperar da resposta, eu só tentei fazer uma pergunta mais ampla. Quando ele me confronta daquele jeito, não tem como, naquele momento, eu mudar a pergunta. Assim, não tinha como mudar, até porque se eu mudo a pergunta ali, seria uma pergunta sobre mim. E a entrevista é sobre ele. Eu acho que jornalismo é isso, né? O personagem é o Cristiano Ronaldo. O personagem não sou eu. Por mais que seja curioso e seja um grande momento para mim, para o Cristiano agora já passou, ele já está vivendo a vida dele e não está nem aí para isso. Então não tinha nem como eu mudar a pergunta. Não sei se eu mudaria, se eu perguntaria algo diferente. Perguntar por que você acha que eu não gosto de mim? Certamente não. Mas eu acho que eu não perguntaria nada diferente. O que eu queria saber do Cristiano naquela entrevista é a parte mais difícil. E ele falou que a parte mais difícil é aguentar os críticos de que, né, as pessoas que analisam futebol que não gostam dele. Então, a minha resposta ali eu tive. Me chama muito a atenção, tem uma frase que a gente nunca sabe quem está vendo a gente, né? Me chama muito a atenção que euzinho seja capaz de alugar um apartamento na cabeça do Cristiano Ronaldo, né? Que um jogador tão vencedor, que um jogador tão midiático, que um cara com quase 3 É, foi como eu falei. Marcelo Becker foi visto pelo Cristiano Ronaldo. Entendeu? vezes a população do Brasil de seguidores, que ele tem ficado incomodado com alguma coisa que um dia eu disse sobre ele. Então, assim, eu acho que eu não tenho poder de fazer jogo mental com absolutamente ninguém, nunca é a minha intenção. Quanto mais com alguém como Cristiano Ronaldo. Mostra que ele tem isso de guardar as coisas e de usar isso como combustível, né? Vira um combustível dele às vezes. E eu nunca imaginei que eu pudesse ser combustível para Cristiano Ronaldo, mas os críticos viram combustível para ele, para seguir mais e para calar e para mostrar mais coisas. Então, ele se alimenta disso. Tem outros jogadores que talvez não se alimentem disso, que se alimentem dos elogios ou que se alimentem do que a sua família pede e de alegrar os filhos. Outro dia o Rafinha disse: eu só devo satisfação para minha família e para o meu filho. Então, nunca imaginei que eu pudesse dizer eu aluguei um apartamento na Rafinha que foi muito mal, né? Nem entrou no último jogo do Brasil, meteu louco. cabeça do Cristiano Ronaldo. E acho uma pena que o Cristiano Ronaldo não saiba, tomara que esse vídeo um dia chegue a ele, o que eu acho ele, que eu acho um grandíssimo jogador, eu tive muita sorte de ver o Cristiano jogar, é um dos maiores da história do jogo, e eu gosto dele. Todas as críticas que eu fiz eu mantenho, e todos os elogios também, não muda absolutamente nada. Mas o meu sentimento... Bom, e tem uma outra coisa do meu sentimento, né? Que eu já sou muito tempo rotulado como qualquer coisa que eu falo sobre o Cristiano, ou que eu não falo sobre o Cristiano. Outro dia me pediram um top 5. Eu falei lá, meu top 5 é o top 3, e não estava o Cristiano. Eu não sei se o Cristiano está no meu top 5 ou não, mas eu falei um top 3 e não estava. Então não mencionei o Cristiano, mas foi o suficiente para, tá vendo? Esse cara nunca menciona o Cristiano, porque ele adora o Messi, porque não sei o quê. Então eu sei que a partir de agora, como o Cristiano disse, qualquer E agora a pessoa é obrigada a gostar do Cristiano, né? Porque se não gostar, odeia. coisa que eu falar sobre o Cristiano, muita gente vai lembrar disso, vai falar, o cara que não gosta do Cristiano e tal. Mas eu já estou preparado para isso porque o meu trabalho é esse, né? Então não me incomoda. Me incomoda, por exemplo, se eu faço algum comentário e que as pessoas desvirtuem ou que levem para um lado de valores humanos e de como eu me relaciono com o mundo que eu não compactuo, como já aconteceu alguma vez. Isso eu me sinto muito injustiçado, muito triste, muito
Fico muito para baixo mesmo. Que eu dei uma opinião e que cada um interprete a sua opinião de um jeito futebolístico, que às vezes os fãs do Cristiano vão gostar mais, às vezes o fã do outro vão gostar menos e tal. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Antes da Copa começar, eu falei que a Argentina era a minha candidata à decepção, né? Então, se eu sou Messi Zete, talvez o meu comentário devesse ser o contrário disso. E o que eu posso fazer? Meu trabalho é opinar. Opinar, analisar da forma mais honesta, imparcial e justa que eu consigo. E é o que eu tento fazer. Então, é só isso. Assim, só para contar um pouco dos bastidores, né? Por que a pergunta foi aquela, como que aconteceu. Eu nunca tive um contra um, ou um versus um, ou não sei, com o Cristiano. Eu nunca nem entrevistei o Cristiano. É isso aí, rapaziada. A treta tá aí então e eu quero saber da sua opinião. Precisava disso? Na minha opinião, cara, o Cristiano foi menino demais. Não precisava isso, não precisava expor o Marcelo, entendeu? O cara é um repórter, ele ganha para, ele vive disso, entendeu? Para dar a opinião dele, para trazer a informação. Se o Cristiano viu alguma coisa que ele acha que não foi certo, não era o lugar ali de expor o Marcelo, né? Mas enfim, eu quero ouvir a sua opinião. Cara, eu sou novo aqui no YouTube, não esquece de seguir o canal e deixar o seu joinha. Falou!